Provérbios, capítulo 23, versículo 26, 27 e 28. Diz assim, a nova versão revista e atualizada. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplicar entre os homens infiéis. Na linguagem de hoje, diz assim, meu filho, preste atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Na linguagem contemporânea, diz assim, meu filho, quero toda a sua atenção, por favor, siga este meu conselho. A prostituta é um poço sem fundo, e a mulher devassa é a confusão certa. Ela roubará tudo que você tem, pois é pior do que uma quadrilha de assaltantes. Na linguagem viva, na Bíblia Viva, que é a linguagem parafraseada, diz assim, meu filho, siga meus conselhos de todo o coração, mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Fique longe das prostitutas. Elas são uma armadilha profunda em seu caminho, e a mulher adúltera é um poço estreito. Elas são como os assaltantes que atacam as vítimas à traição. Elas levam muitos homens a serem infiéis. Pronto. São esses 3 versículos que nós vamos analisar hoje. Então vejam só. Primeira coisa, esse primeiro versículo diz que, quando ele diz, dai-me, filho, teu coração, quem está falando aqui é o pai. Tá? Porque ele diz, segue meu exemplo. Quem se envolve com as prostitutas são os homens, não são as mulheres. Mas pode ser que até que aconteça hoje em dia, né? Mas, pelo que o texto quer mostrar, é o pai falando para o filho aqui. Primeira coisa. Pedindo não só que ele seja obediente de forma superficial, dizer sim, eu obedeço ao Senhor, mas só de boca para fora. Né? Mas ele está dizendo que ele quer um compromisso. Então o pai aqui é usado como uma figura, tá? Tanto literal, quanto também um exemplo de sabedoria e autoridade. E está fazendo um chamado para o filho a entregar o seu coração a esses caminhos que o pai está ensinando, que são caminhos de sabedoria, caminhos honestos e caminho reto. Certo? Então, quando ele diz, filho, dá-me o teu coração, ele está chamando o indivíduo para um comprometimento profundo, ou seja, não é um simples ato de obediência. É um compromisso que vem de dentro, sincero, honesto, de dentro do coração do filho, com relação àquela palavra que o pai está dizendo. Né? E o coração, como eu já tenho falado para vocês, o coração, no contexto bíblico, ele é o centro da vida emocional, intelectual e moral de uma pessoa. Quando Deus diz, quando a música diz, dai-me o teu coração, filho, é dizendo que você tem que dar-se por completo, de forma emocional, intelectual e moral. Certo? E assim, então, quando se pede o coração, se pede o que o ser venha inteiro. O homem por inteiro. Não é só aquele órgão, é aquele músculo que pulsa no coração. Né? Que pulsa no peito da gente. Então, isso aí vai incluir os desejos, as motivações, os pensamentos, as emoções. A outra coisa que o texto fala também é desse relacionamento bem íntimo, né? Porque quando o indivíduo fala filho meu, eu falo filho meu para qualquer pessoa? Não. Só para o meu filho, que vive comigo na minha casa. Então, o rapaz que escreveu o sábio de Provérbios, indica que é um relacionamento íntimo entre essas duas pessoas. E que o pai aqui não é aquela pessoa que está instruindo de forma distante, alguém que dá um conselho, pai, não faz isso não. Não faz isso não, você está desagradando, vai desagradar seu pai e sua mãe. Às vezes a gente pode dizer isso, né? Com alguém que a gente conhece, né? Que a gente estima e respeita, as pessoas da família, né? Então, essa pessoa está demonstrando que quer ter e tem uma conexão muito profunda com a outra. Um relacionamento muito próximo, muito íntimo. Né? Então, meus irmãos, a gente pode observar que a sabedoria de Deus não é só uma série de regras que a gente tem que seguir. A
A sabedoria do provérbio não é uma série de regras. Na verdade, o provérbio, ele traz mostra o caminho da vida. O caminho de bem viver, o caminho de melhor viver, o caminho da felicidade, o caminho da alegria, da paz. O caminho da longanimidade, o caminho de uma vida de alguém que está feliz com o que tem e pode ter, satisfaz com a vida que tem. Não que você deixe de ter ambição, você tem ambição na medida certa. Mas no caso aqui, ele está falando desse comprometimento entre a sabedoria de Deus e a sua vontade moral de querer fazer aquilo que é certo. Então esse relacionamento íntimo leva a isso. Por isso que ele diz aqui, meu filho, preste bem atenção no que eu te digo. E que os seus olhos se agradem dos meus caminhos, ou que teu coração se agrade dos meus caminhos, ou que a tua parte emocional, a tua parte intelectual, a tua parte moral se envolva a tal ponto que você faça isso que eu vou dizer agora. Então, quando ele fala que os teus olhos se agradem dos meus caminhos, ou que o teu coração se agrade dos meus caminhos, não é apenas um desejo, vamos dizer assim, de obedecer porque tem que obedecer. Como, por exemplo, na vida militar, quando um superior, né? Eu lembro quando eu fiz CPOR, então eu era aluno, o tenente me chamava, o sargento chamava, que eles eram superiores hierárquicos a mim, e de cabo a soldado para baixo a gente era superior. Né? Então, quando ele chamava, a gente obedecia, sim senhor, e ia lá. Faça tal coisa, a gente ia, não era porque amava, porque respeitava, não, porque tinha que obedecer. Né? Era uma obrigação de obediência. Não é essa que ele está falando aqui. Você obedece porque tem que obedecer. Não. Você entende que aquilo que estão lhe pedindo agrada não só a seu pai, mas como a si mesmo. Ou seja, o que o pai está pedindo é o melhor para você. Aí você diz, vai obedecer porque você está vendo que é o melhor. E aí você muda a mente. Você cumpre aquilo com alegria e prazer. Aquilo deixa de ser um ato de obediência, vai ser um ato de prazer. Vou fazer porque é o melhor para mim, meu pai está certo, e você faz com uma tranquilidade. Você não entende aquilo como uma obediência ou alguém que quer mandar em você, né? É nesse sentido, né? E o pai está dizendo que ele é exemplo. Tem mais essa. Né? Porque se o pai está dizendo que, olha, preste atenção no que eu vou dizer, é porque ele também fazia assim. Então ele tem autoridade moral para pedir isso. Certo? Então, o pai aqui também mostra uma relação muito próxima com o filho, né? Porque tem pai que não tem relação com o filho. Não tem relação próxima. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Muitas vezes o padrasto é quem tem uma relação mais próxima com aquela pessoa, né? Do que o filho, né? Então, o caminho aqui representa uma vida orientada pela sabedoria, pelos ensinos da palavra de Deus, pela lei de Deus, pelos princípios morais mais básicos e sólidos, né, que a palavra ensina. Então o pai está pedindo que o filho faça o quê? Olha o meu caminho, olha o meu exemplo e faça o mesmo. Porque eu já aprendi do meu pai aprendeu do pai dele, e assim, geração a geração, foi ensinado. E a gente tem observado ao redor, as pessoas que não seguem esse exemplo estão se dando mal. Né? Essa semana que passou, fez 8 dias, hoje morreu um grande amigo, né? Irmão na fé, irmão Moisés, né? Lá de Pontezinha, era conhecido como Moisés Poeta. Né? Ele era analfabeto, aprendeu a ler com a Bíblia, sozinho. E aí eu conversando com a família, só soube na segunda-feira, o sepultamento foi no domingo, né? E foi interessante porque ele morreu, 5 horas depois morreu outro irmão dele. Era um presbítero da mesma igreja. E um estava com Alzheimer, o outro não estava com Alzheimer. Ele teve que cortar a perna, porque gangrenou a perna dele, e ele, depois que cortou a perna, entrou em depressão. Uma depressão que em 15 dias ele morreu. Aí Júnior, que é o filho dele, que é presbítero também, aí disse a mim, Marco, o que conforta a gente é como o pai da gente era visto.
para muita gente. Olha, seu pai era um exemplo para mim, 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 seu pai era um exemplo, exemplo de um homem, pessoa honesta, decente, um homem de casa, filho que criou bem os filhos, entendeu? Homem honesto. Então, o pai deu exemplo. Os filhos têm o exemplo do pai para seguir agora. E as pessoas, a gente pensa que as pessoas não olham, mas as pessoas olham. As pessoas observam a gente. A gente pode até nem imaginar, mas às vezes a gente nem conhece a pessoa, mas a pessoa conhece a gente. Às vezes eu digo à minha mãe, eu sei que eu passo na rua e o pessoal diz, ó, lá vai o filho de Dona Marta, lá vai o filho do seu Barreto, entendeu? Não diz não, lá vai Marcos, não. Lá vai o filho de Dona Marta e lá vai o filho do seu Barreto. Né? Então, por conta da referência, né, que os pais são para os filhos. Então ele está dizendo aqui que esse processo de que os teus olhos se agradem dos meus caminhos, ou que o teu coração se agrade dos meus caminhos, é o seguinte: olha a minha vida, ou seja, o pai é referência também. E aí a gente pode pensar a mãe também, né? A mãe também é referência. É referência, e que não quer que o filho só entenda o que ele está dizendo, não. Ele está dizendo, olha, só escuta o que eu estou dizendo, não. Olha para o meu exemplo. Olha para o meu exemplo. Então, esses caminhos aqui, agradar-se dos caminhos, é que o filho admire a vida que o pai leva, o caminho que o pai escolheu seguir, né? E trilha o mesmo caminho. Então, para os pais e filhos, aqui a gente vê, primeiro, o texto diretamente não diz isso, mas pelo que a gente pode ver, esse pai tinha um relacionamento muito próximo com o filho e o filho com o pai. Né? O filho com o pai. E ele sugere que essa relação entre pai e filho vai além das regras. E você dizer, meu filho, não faça isso. Mas vai, acima de tudo, como exemplo e modelo. Ou seja, o provérbio está chamando a atenção do filho, mas também está dizendo ao pai, ó, você tem que ser modelo para poder cobrar isso dele. E você, como modelo, vai dar exemplo para ele, e pelo seu exemplo você vai fazê-lo refletir. Então, esse provérbio convida o cristão, né, o crente, né, a entregar o seu coração a Cristo. Chamando o quê? A essa mudança de vida, a essa conversão, convergir, ou converter, aliás, convergir não, converter, embora a raiz da palavra é mesmo, converter é mudar, né? Você converte. Verter é envergar. Quando você verter, você está mudando a rota. E converter é que você está mudando junto. Então você está indo junto com aquele modelo. Aquele modelo é referência para você. Então conversão a Cristo é isso. É mudar o olhar para Jesus e começar a seguir o exemplo dele. Então, é o apelo que o pai está fazendo para o filho obedecer, principalmente pelo que vem depois. E aí ele vem falar a respeito de um ponto bastante importante. A gente vai continuar no próximo versículo.